Então, agora a gente vai passar para o segundo bloco temático, né, que eu gostaria de abordar as perseguições que vocês sofreram, né, por lutarem pela educação, né. A Vanusa, ela lutou contra o fechamento de salas de aula, né, no ano passado, e contra a implantação autoritária, né, sem diálogo, do projeto de ensino integral, né, sofreu várias ameaças, né, e também assédio moral. A Sandra também sofreu um processo administrativo, né, em retaliação a uma greve que ela liderou, e os alunos, né, em sua defesa, em defesa da greve, escreveram cartas para o prefeito de Taboão da Serra, né, colocando-se a favor das trabalhadoras da educação em luta, né? Então, nós sabemos, né, que a perseguição política, ela é uma das formas que a burguesia usa para atacar quem estava na frente das lutas, né, na tentativa de fragilizar essas lutas e amedrontar, aterrorizar o restante da classe, né, da classe trabalhadora. Então, gostaria que vocês falassem um pouco da experiência da perseguição que vocês sofreram, né, ao enfrentar as políticas, né, dos governos, e por essas experiências, né, vocês acham que ainda vale a pena lutar? Passo a palavra aí para vocês. Mas eu acredito que nossa vida, ela é uma constante luta. Quando você pensa que conquistou uma, vem outra, né? Então eu vou relatar um pouquinho das lutas que eu vivi. Primeiro, como já todos sabem, eu sou filha de pedreiro, de uma faxineira, no qual eles tinham, sempre trouxeram ali o nosso pão, né? Mas quando eu cheguei na situação de estudar, porque eu queria fazer uma faculdade, a gente não tinha condições, né? Então, quando eu me inscrevi para fazer a faculdade, a gente teve uma dificuldade muito grande em relação a pagar mesmo, né, a faculdade. Então, já foi uma luta que eu tive que enfrentar, porque eu tinha que falar com o reitor, como eu consegui as aulas bem no começo, né, aulas no Estado, em 1998, e aí o que acontece? O que eu ganhava ali era praticamente para eu poder ir para a faculdade, então eu não conseguia pagar a faculdade na íntegra, né? E os meus pais não conseguiam me ajudar. Essa é a realidade de quem mora, do filho do trabalhador, né? E aí, uma das primeiras lutas que eu enfrentei foi essa, de tentar conquistar aquilo que eu almejava, né? E aí, quando eu entrei no Estado, eu sofri várias questões, assim, de lutas mesmo, porque eu cheguei a eu era F, virei categoria L, de categoria L eu virei categoria O, em um momento que eu mais precisava, né, que eu sofri uma perda muito grande, e aí eu passei por uma situação, assim, de uma dificuldade, quando saber lidar com as perdas, né, e aí eu era categoria O, eu não tinha direito ao IANSP, eu não podia faltar, passando por toda a situação, toda aquela dor que a gente tinha, e eu não tinha o IANSP naquela época, e aí foi o primeiro enfrentamento que eu tive, foi com uma diretora, que me pressionou porque eu faltei, eu não dei conta de trabalhar, porque eu tinha realmente, passava por uma situação assim uma dificuldade muito grande mesmo, eu não conseguia ver as pessoas, e por ser categoria O não podia faltar, essa diretora me chamou e falou que ia tirar as aulas, né? Foi a primeira luta que eu enfrentei. Olha como são as coisas, o Estado, ele coloca você, ele divide, né, a classe em categorias, então determinada categoria tem direito, outra não tem direito, e naquela época eu não tinha direito, e aí eu tive que me humilhar para não perder o emprego, porque eu já tinha perdido o marido, eu morava ali sozinha, eu precisava, né, manter as minhas coisas, e aí foi a primeira que eu percebi que como o sistema ele joga sujo com o trabalhador, ele, em nenhum momento ele pensa, né, na questão do trabalhador, porque se ele pensasse, ele não tirava os direitos, não tirava o IANSP, o pouco que oferece, ajuda muito. E aí foi a primeira questão que eu percebi que eu tinha que lutar sempre, sempre.
E aí, consegui passar no concurso, me efetivei, passei por todas as situações ali de período probatório. Foi quando, o ano passado, a gente recebeu a informação de que uma sala de aula, ela ia fechar. E essa sala de aula, ela veio acarretar exatamente em uma sala minha, porque o Estado, ele coloca algumas regras, e uma das regras é que eu tinha que ter a minha carga horária, então eu ia ter que tirar aula de um outro professor, e não chega assim, vamos tentar ver a situação da melhor maneira, como ficará, não, já chega aquela imposição, né? E eu lembro que quando eu fiz a minha pós em educação especial, uma professora nos alertou de que existia uma lei criada pelo Gianazzi, quando tinha um caso de inclusão, reduzia o número de alunos em sala. E aí eu me agarrei nessa lei, porque se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Quando eu era categoria O, a lei, não tinha uma lei que eu não podia faltar, e eu quase perdi as aulas. Então, se a lei existe para um lado, tem que existir para o outro também, né? E aí eu fui em busca dessa lei. Foi quando a gente foi até no sindicato, lá na escola e na diretoria, eles alegavam que essa lei não tinha sido regulamentada. E eu não me conformava, porque, para mim, tinha sido regulamentada sim, porque eu lembro que a professora tinha apresentado essa lei, enfim, nós fomos e a POSP usou a mesma fala da diretoria, que essa lei não havia sido regulamentada. E aí foi quando eu entrei em contato com o deputado Gianazzi, e ele falou que não, que essa lei, ela existe sim, e que o Estado não cumpre, que eles não querem cumprir mesmo, né? Redução, o que acontece? O que eles querem é encher as salas de aula, né? Os alunos, deixar os professores doentes, eles não valorizam a questão mesmo da educação, do profissional. Enfim, eu entrei nessa luta e fui em busca dessa lei. E aí foi a primeira situação, porque eu acabei batendo de frente com a direção, né? E em busca disso daí. Logo em seguida, a escola, sem passar por um conselho, a escola se inscreve para o período, para ser escola de período integral, né? E aí a gente entrou nessa luta também, porque passou por cima, eu lembro que a comunidade era contra, eu sei, o conselho, que é tão importante, né? O conselho de escola, muito importante quando ele realmente funciona, também era contra, e aí a gente entrou nessa luta, né? E apresentando esses fatos, o que acontece? Você acaba sendo perseguida porque você está indo contra, né? Contra todos. E as coisas que eles estão impondo não está sendo tão fácil como eles gostariam. Porque o que acontece? São poucas as pessoas que se dispõem a entrar nessa briga, porque quer queira, quer não, é um desgaste emocional. Eu lembro que eu chegava em casa assim, eu não conseguia conversar, por quê? Porque é uma pressão, é muito difícil para quem está batendo de frente ali, lutando pelos direitos, lutando para que as leis sejam cumpridas, lutando para que um conselho de escola seja respeitado e que ele venha realmente ser cumprido ali, se não foi aceito, por que não passar por cima de um conselho, né? Então, foi uma situação bem difícil, mas que eu não me arrependo, não. Não me arrependo, sabe por que eu não me arrependo? Porque quando você se arrepende, você deixa de lutar, o sistema passa por cima. E ele, quando ele passa por cima, essas poucas coisas que a gente tem são perdidas. E aí, eu acredito que mesmo muitos não percebendo a importância daquela luta, hoje, quando eu venho falar sobre, eles conseguem entender. Hoje, novamente, tem algumas escolas aqui no município que saíram com o nome de que saíram na lista para se tornar escola de período integral. E muitos colegas entraram em contato. O ano passado, eu não tive o apoio de alguns colegas. E esse ano eles entraram em contato porque eles perceberam o quanto foi importante aquela luta, né? A situação, o que a gente fez, como proceder em uma situação dessa. Então, é neste momento que você percebe, Mai, o quanto a luta
realmente vale a pena. Mesmo tendo todo esse desgaste, vale a pena sim. Eu acredito, eu resumo assim. Sandra, né, depois de ter sofrido um processo administrativo e contar um pouquinho aí dessa experiência e se você acha que ainda vale a pena continuar na luta, apesar das perseguições. O processo administrativo que eu respondi na Prefeitura de Taboão. Eu já tinha 14 anos de prefeitura quando esse processo foi aberto. Eu tenho 2 cargos, né? Sou professora adjunto e PEB1. E em 2014, nós fizemos a primeira greve no governo do atual prefeito, no governo do PSDB. O PSDB governa a cidade há 8 anos. E nós fizemos uma greve que começou com a educação, com os setores da educação, no ano de 2014. Todos lembram o contexto em que se deu a luta naquele ano por conta da realização da Copa e a denúncia da construção de estádios de futebol, obras faraônicas com recursos públicos, ainda no governo da Dilma e do PT, que nós também questionamos, né? O erro do PT foi assumir o governo com o voto que a classe trabalhadora deu e governar para a burguesia. Governou para a burguesia com os métodos da burguesia, inclusive de repressão. Nós estávamos em greve aqui em Taboão da Serra e tivemos a oportunidade de ir, por exemplo, para o Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Metroviários, num ato que houve durante a Copa, contra a realização daqueles jogos, aquele gasto absurdo aqui no país, quando havia muitas outras necessidades, como, por exemplo, a construção de escolas, creches, postos de saúde. E nós fomos presos, né, dentro do Sindicato dos Metalúrgicos pela força de segurança que, na ocasião, jogou bomba, cercou o sindicato e nos obrigou a sair dali. Foram impedidos os protestos, né, contra a Copa durante a Copa, por parte do governo Dilma e governo do PT. Bom, depois eles provaram do próprio veneno, porque a própria burguesia não achou que, quando não precisava mais deles, porque eles não conseguiram garantir a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, derrubaram a Dilma, né? Deram um golpe e tiraram a Dilma. Então, a nossa greve foi realizada naquele momento da Copa, reivindicando melhorias para a educação. Aqui em Taboão, por exemplo, a exemplo do que falou Vanusa, tem uma lei, a lei é 1183/2009, que estabelece o máximo de alunos por sala, e para vocês terem uma ideia, na faixa de 0 a 3 anos, são 5 crianças para cada professora na lei. Então, você pega uma turma de maternal, como as colegas auxiliares de classe estão nessas turmas, você tem, no máximo, uma PDI, professora de desenvolvimento infantil, e 2, 3 auxiliares, e a turma tem 30 alunos. Na parte da tarde, só as auxiliares ficam com essa turma. Então, na prática, são 10 crianças para 3 auxiliares de classe, que recebem menos da metade do salário das professoras. É assim hoje e já era assim em 2014, tá, gente? Já era assim em 2014. Ano, inclusive, que o prefeito tirou a PDI do período da tarde. E as auxiliares, elas passaram a ocupar o trabalho que as ATIs que lutaram no governo anterior do PSB, no governo Evilásio, lutavam para ser enquadradas no Estatuto do Magistério. Por quê? Porque elas fazem o trabalho das professoras dentro da sala de aula. Elas têm todos os deveres, inclusive de fazer planejamento, controlar diário, ser responsável pelo desenvolvimento de cada criança, além dos cuidados que as crianças na faixa da educação infantil precisam, que é a troca de fralda, que é limpar o nariz, enfim, todo aquele trabalho é feito por elas, sem os direitos. O salário é menos da metade do salário das professoras. Não tem os mesmos direitos. Então, é um escândalo que já ocorre aqui em Taboão há muitos anos e nos indigna particularmente. Por quê? Porque essa cidade aqui tem o título de cidade educadora desde o governo do Evilásio, desde que o César Calegari, hoje no Conselho Nacional de Educação,
foi secretário de Educação aqui. E é interessante que o bom desempenho da educação municipal, que avançou para o melhor IDEB da região, ele é atribuído ao prefeito, ao secretário de Educação e às empresas que parasitam o município aqui, como Planeta Educação e Mindilab, fornecendo material, equipamento. Esse ano mesmo, eles alardearam a compra dos iPads para as escolas. Quem vê assim pensa que cada criança tem um iPad. Não tem. É um conjunto de iPads, 35, 36, que vão para cada escola, para que as crianças utilizem na aula de informática. Agora, pelo Planeta Educação, que está levando mais de 30 milhões de reais por ano para fazer essa assessoria. Porque o último contrato que nós encontramos é o contrato que terminou em julho de 2019, no valor de 29 milhões 220 mil. Então, se em julho de 2019 era isso, é óbvio que foi renovado para mais de 30 milhões, por isso nós estamos dizendo isso, os dados são muito difíceis de serem encontrados. Então, eles atribuem a essas empresas, atribuem ao secretário, atribuem ao prefeito, atribuem aos livres nomeados que estão na direção da escola. E quem está no chão da escola, professoras, professores, auxiliares de classe, ADEs, que são assistentes de desenvolvimento escolar, que cuidam da parte da alimentação das crianças, inspetores, assistentes administrativos, e no nosso caso, as trabalhadoras que garantem a limpeza das escolas, que são as PAPs, que recebem R$550 por mês para lavar banheiro, lavar sala, varrer pátio, limpar janela. Elas são responsáveis pela limpeza da escola, R$550 de salário. Tudo isso, para nós, é educação. Então, essa luta já começou lá atrás, porque toda a qualidade da educação aqui é convertida em termos de valorização para essas empresas. Por quê? Porque os nossos salários estão sendo arrochados. Em 2014, tinha 3 anos, 2012, 2013 e o próprio 2014, porque estava na database, sem reajuste salarial. Esse governo do PSDB, ele impôs a nós, nos 8 anos, 7 anos de congelamento de salário. Ele não aumentou os salários. Ele se juntou com o governo do PSB, que ficou 8 anos, mais o outro governo do PSDB, que é o mesmo prefeito, 8 anos antes, e completou 24 anos de congelamento de salário do funcionalismo municipal. Só que, como vocês estão vendo, as empresas que parasitam o serviço público têm reajustes regulares dos contratos. A mesma prefeitura agora acaba de renovar o convênio não é bem convênio, né? Autorizou o funcionamento da aviação Fervima Pirajussara no município, que faz o transporte coletivo municipal, que é péssimo, ônibus velhos, sem cobrador, sem integração, sem horário para passar, passa lotado, quebra no caminho, autorizou o funcionamento até 2030. Então, é uma farra das empresas aqui em prejuízo das trabalhadoras e trabalhadores. Então, lá em 2014, a gente já denunciava o que a gente denuncia hoje, com mais gravidade. E a greve foi muito isso, menos estádios e mais escolas. E, para ironia de tudo isso, a nossa greve foi uma greve que começou na educação, a assistência social entrou em peso na greve, e trabalhadores da manutenção e da cultura. Por quê? Todo mundo com salário congelado. A data base é maio, 1º de maio para todo mundo. Pasmem vocês, que enquanto a gente estava ocupando a BR, denunciando a situação do funcionalismo e tentando uma negociação com o prefeito que não negociou conosco nos 8 anos de mandato atual do PSDB, esse governo enfrentou 82 dias de greve, 20 dias em 2014 e 62 dias em 2017. Ele nunca sentou durante a greve para conversar com o funcionalismo. Nunca. E estava no Itaquerão. Em 2014, enquanto a gente ocupava a BR, ele estava no Itaquerão, o prefeito e o secretário de administração, preparadíssimo de camisa verde e amarela,
para assistir a abertura dos Jogos da Copa. Essa imagem vazou para nós pela imprensa e, obviamente, que nós denunciamos tudo isso. A greve durou 20 dias, ele não negociou conosco, fatiou o movimento, porque durante a nossa greve na rua, ele foi para dentro das escolas, através das direções, promover reuniões de setores da educação, reunião com professores, reunião com auxiliares de classe, reunião com ADEs, prometendo rever, analisar a pauta por fora do movimento da greve. Foi um movimento de fura-greves e desmontando a greve, foi razão pela qual a gente suspendeu a greve. Não tinha mais condição de continuar a greve, porque as trabalhadoras e trabalhadores não entravam. E um processo de repressão brutal nos locais de trabalho, porque nós temos pela imprensa, e obviamente que nós denunciamos tudo isso. A greve durou 20 dias, ele não negociou conosco, fatiou o movimento, porque durante a nossa greve na rua, ele foi para dentro das escolas, através das direções, promover reuniões de setores da educação, reunião com professores, reunião com auxiliares de classe, reunião com ADEs, prometendo rever, analisar a pauta por fora do movimento da greve. Foi um movimento de fura-greves e desmontando a greve, foi razão pela qual a gente suspendeu a greve. Não tinha mais condição de continuar a greve, porque as trabalhadoras e trabalhadores não entravam. E um processo de repressão brutal nos locais de trabalho, porque nós temos dito que onde faltam direitos, sobram favores. E eles tiravam uma pessoa atrás da outra da greve. Ah, porque você precisou faltar porque seu filho estava doente, a gente deixou, você não pode fazer a greve, tira da greve. Foram ameaças, foram intimidações, e nós suspendemos a greve com a manutenção da luta, um abaixo-assinado para que o prefeito abrisse negociação com o movimento e discutisse a pauta de reivindicações. E é óbvio, naquele contexto de Copa do Mundo, na época teve greve dos metroviários, havia tido uma luta no país inteiro pela educação muito grande, as crianças das escolas estavam muito nas redes sociais acompanhando o que estava acontecendo. E me perguntaram, acredito que perguntaram a outros professores também, se podiam contribuir, se podia ajudar, assinar o abaixo-assinado, participar dos atos, e a gente sempre dizendo não. Vocês não podem assinar porque são menores de idade, não podem participar dos atos porque não podem ir sem os pais de vocês. Nossa, que coisa, não tem nada que a gente possa fazer? Ah, então faz uma cartinha. O dia que tiver uma negociação, escreve para o prefeito. E é muito comum nós que somos professoras, professores, orientarmos as crianças no exercício da cidadania, que é um dos objetivos da escola, a expressarem as suas opiniões por escrito, em forma de carta, para o presidente da República, para a rainha da Inglaterra, que já recebeu carta de criança, o presidente dos Estados Unidos, para o Papai Noel recebe cartas, né? E para o prefeito de Taboão, as cartas redundaram num processo administrativo por aliciamento de menores, que foi o que foi publicado na imprensa oficial do município. O processo aberto contra mim era para apuração do aliciamento de menores, né? Foi bem impactante essa acusação, porque aliciamento de menores não é carta, né, gente? Não é assunto de greve. E, obviamente, que eu temi durante muito tempo pela minha integridade física, porque qualquer pessoa adulta que ameaça uma criança é alvo, né, da fúria, né? E isso foi bem complicado, mas o importante é que a nossa luta na greve, e por que o governo fez isso? Essa que é importante a denúncia. O PSDB abriu em Taboão da Serra um processo contra mim em setembro de 2014. Em março de 2015, o deputado federal do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, entrou no Congresso Nacional com o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto do PSDB. É um projeto da direita, é um projeto da burguesia, que busca fazer com que o trabalho de professoras e professores dentro da escola não contribua para o avanço
da consciência política e opinião crítica das alunas, dos alunos e da comunidade escolar. Eles só querem impedir isso. Então, a escola sem partido, ela vem para inibir as nossas lutas, e que muitas começaram dentro da escola, como a Vanusa está falando, a luta contra a escola de período integral foi uma luta de professoras, professores da escola, de alunas e alunos que não veem nessa escola de período integral nada que realmente vá modificar as condições de aprendizado dela. Por exemplo, eu tive um aluno que falou para mim o seguinte: a minha escola vai ser de período integral e você imagina o seguinte, as nossas aulas de informática vão ser teóricas, não vai ser com computador. Imagina, para que uma escola de período integral com esse tipo de ensino? Os próprios alunos não querem. Os pais também. Nós temos a realidade de muitas alunas que no contraturno cuidam dos irmãos, inclusive, dentro de casa. Alunos também que dividem com as mães, principalmente, o trabalho dentro de casa. E outra, ainda não está comprovado que essas escolas de tempo integral, na prática, vão acabar com vagas, porque não tem o contraturno, vagas para alunos, porque não estão construindo escolas novas. Então, ao ficar o dia todo dentro da escola, você acaba com as vagas de um dos turnos, né? Então, você veja bem, esse é o projeto do PSDB. É um projeto de perseguição dos lutadores, das lutadoras, precarização da escola e dos serviços públicos e sem resistência. E quem oferecer resistência é prisão, como nós vimos nas manifestações e inúmeros processos de perseguição política a lutadores, e assassinato, hein? Porque Marielle foi assassinada. Há muitos assassinatos no campo aqui no Brasil, né, de trabalhadoras e trabalhadores que lutam pela terra para plantar. Enfim, eles querem desencadear uma perseguição às pessoas que representam uma ameaça para os projetos deles. E assim somos uma parte de nós, professoras e professores. Então, o projeto Escola Sem Partido foi inaugurado em Taboão da Serra em 2014, eu respondi o processo. Felizmente, nós conseguimos fazer uma mobilização muito grande para contrapor a esse ataque do governo, que foram campanhas abaixo-assinado para que o processo fosse arquivado. O governo não arquivou, mas uma campanha muito grande para provar que a acusação do governo era falsa. Eu sequer ditei as cartas, as crianças escreveram cartas espontaneamente, as cartas eram todas diferentes uma das outras, e criou-se no município e fora do município, porque na realidade conseguimos fazer uma mobilização nacional com sindicatos, tanto de professores quanto de outras categorias, da comunidade escolar, e conseguimos impedir o objetivo do prefeito, que era me exonerar. Eu fiquei suspensa 2 meses do trabalho, sem salário, e também fizemos uma campanha financeira muito importante, que participaram colegas de trabalho, mães, pais, que permitiu que eu, sem salário, arrecadasse com contribuições um valor que me permitiu pagar as contas que eu tenho que pagar mensalmente, né? Foi uma campanha muito importante. Adoeci depois, porque na volta disso tudo ele me transfere para um buraco para trabalhar, que eu fiquei com medo, me tira da escola onde eu estava, e eu precisei de um tratamento psiquiátrico porque eu tive síndrome do pânico. Me tratei por 8 meses, fiquei bem, voltei a trabalhar, e essa luta teve uma importância muito grande, porque depois disso, em 2017, nós fizemos outra greve, pelas mesmas razões que a gente tinha feito em 2014, com mais 3 anos de congelamento salarial, e contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista do governo Temer. Que só não foi vitoriosa essa luta, porque a nossa greve começa dia 28 de abril, primeira greve geral, e termina no dia 31 de maio, a segunda greve geral. E com a ida a Brasília, no dia 24 de maio,
que nós fomos para as manifestações em Brasília e fomos enfrentar as bombas do Temer lá em Brasília. Nós tiramos uma representação da greve de Taboão que foi para Brasília e foi muito importante, foram muitas colegas que foram, nós fomos para lá. E veja bem, aquela luta poderia ter sido vitoriosa não fosse a traição das direções. Porque o que o governo Temer fez? Chantageou os sindicatos com o imposto sindical. E muitos sindicatos, centrais sindicais, se retiraram da luta, como, por exemplo, a CUT e a Força Sindical, sim, para não perder o imposto sindical, que é aquele dinheiro que se desconta um dia de trabalho em março dos trabalhadores. Eles tiraram o movimento da luta, eles reduziram, enfraqueceram a mobilização, que poderia ter derrotado, inclusive, o Temer, porque era fora Temer. Um governo que deu um golpe na presidente do PT, simplesmente para atacar os direitos da classe trabalhadora. E que deu um golpe na presidente do PT, simplesmente para atacar os direitos da classe trabalhadora. E como essa traição da direção foi grande, o que acontece é que o Bolsonaro foi eleito. E o Bolsonaro segue numa escalada de ataque aos direitos da classe trabalhadora. Agora, aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista do Temer foi intensificada pelo Bolsonaro, os direitos estão indo todos para o espaço, férias, 13º, repouso semanal remunerado, essa carteira verde-amarela é uma verdadeira liquidação da CLT. E agora ele está falando da reforma administrativa no serviço público, além do avanço das empresas privadas sobre o serviço público. Aqui em Taboão a gente tem denunciado bastante as empresas na nossa candidatura do PSOL. A Najara Costa também, aqui é candidata a prefeita, também uma mulher como em Itapecerica, né? E nós temos feito uma campanha para denunciar que essas empresas parasitam o serviço público e sugam os recursos públicos para manterem seus lucros. E aí você veja que interessante isso. Essas empresas, elas têm o aval desses governos para explorar o serviço público em seu interesse. E como o objetivo é o lucro, não tem mais creche, é só um período parcial de 5 horas, a mãe que se vira com a criança no resto do período. As escolas estão caindo aos pedaços, com rachadura, goteira, né? Poucos profissionais para trabalharem. Agora, aqui em Taboão, por exemplo, durante a pandemia, o prefeito assina uma lei que regulamenta, no mínimo, 3 câmeras dentro de cada escola. Ai, que maravilha, está preocupado com a segurança? Não. Acabaram os inspetores, não tem mais inspetor de aluno. E câmera não interage com criança em corredor, mas para beneficiar as empresas da Câmara. Denunciamos recentemente que a prefeitura fez um projeto leitura aqui, distribuindo uma sacolinha de livros finos para as crianças, e sacolinhas essas que custam R$500, com 12 livros. R$500. Então, assim, eles entregam para a iniciativa privada. Aí, Sandra, você está misturando as coisas. Bolsonaro não tem nada com isso. Tem. Semana passada, o Guedes anunciou um decreto do presidente para entregar para as iniciativas privadas a administração das UBSs nos municípios, em plena pandemia. Exatamente como aqui os prontos-socorros são administrados pela SPDM, que é uma organização social privada que lucra milhões com a administração dos prontos-socorros, onde você procura atendimento e invariavelmente tem problema com especialidade, que atende, com medicação que não tem para fornecer, passa horas ali naquele serviço, porque tem poucos médicos. As trabalhadoras e os trabalhadores que estão lá da enfermagem, do atendimento, ganham mal, trabalham muito e sofrem muito assédio, e quem ganha é a empresa, entendeu? Então, o projeto, a punição que eles deram para nós tem a ver com a denúncia dessa situação, com greves que denunciam isso. Eu dirigi a greve de 2014, por isso que ele veio para cima de mim. Na época, inclusive, eu estava no PSTU, já tinha sido candidata a vereadora, fui em 2016, e eles não gostam de uma oposição coerente, eles não gostam de uma oposição que coloque, de fato, propostas políticas e denuncie
que eles estão fazendo. Que campanha eleitoral que eles gostam? É a campanha dos postes com bandeirinha abanando. São muitas pela cidade, não fazem um debate, fazem mentira e ainda pagam a imprensa burguesa para dizer que eles estão preocupados, como a matéria da Folha de São Paulo, que saiu ontem para falar do formigueiro Taboão, e dizer que a prefeitura fiscaliza o transporte coletivo da Pirajussara aqui no município. O que é uma mentira, não fiscaliza nada. Simplesmente deixa rolar e nós temos o pior serviço de transporte pelo preço mais alto. Então, veja bem, a luta valeu a pena. Em 2017 nós fizemos essa outra greve que o prefeito não negociou uma única cláusula também, tentou abrir um processo administrativo contra nós para dar abandono de emprego, não conseguiu porque a justiça julgou a greve legal, e nós encerramos a greve, voltamos a trabalhar. Em 2019, no primeiro ano dos 8 anos dele, ele deu 9% de reajuste, que não repôs as perdas salariais, a maioria dos salários no município estão abaixo do mínimo, todo o quadro de apoio, auxiliares de classe, ADEs, ADIs, inspetores e PAPs, não recebem nem o salário mínimo. Tem um abono no salário, menos as PAPs, que não é incorporado, abono esse que nós conquistamos lá na greve de 2014, que ele não deu reajuste, mas deu um abono sem negociar com o movimento, e só deu um abono porque a gente estava na rua, senão ele não teria dado, e denunciamos que os salários estavam abaixo do mínimo, e continua. Então, você veja bem, e no ano passado, na calada da noite, eles tiraram o recesso escolar do quadro de apoio. No dia 2, dia 6 começaria o recesso, dia 2 eles anunciaram que o quadro de apoio não teria direito ao recesso, também não falaram o que iam ficar fazendo lá em julho, não. As trabalhadoras do quadro de apoio ocuparam a Câmara Municipal. Eu fui para lá com elas. Tenho bastante orgulho de ter feito parte dessa luta. 2 dias de ocupação, e eles voltaram atrás. Prefeito e vereadores tinham tirado o recesso. Então, a luta é a nossa defesa. Lutar vale a pena, porque a única forma que nós temos, e é histórico isso, os direitos da classe trabalhadora, em sua maioria, foram conquistados com luta. E é com luta que nós vamos mantê-los ou ampliá-los, como, por exemplo, hoje, nós somos contra a precarização do serviço público e que penaliza principalmente a mulher trabalhadora, porque precisa da creche, do posto de saúde, e queremos a ampliação desses serviços. Itapecerica da Serra eu não sei, mas Imbu, por exemplo, tem um bom prato, fornece a refeição por R$ 4 no centro do Imbu. Taboão da Serra tem um bom prato no Pirajussara, fornece a refeição por R$ 1 no Pirajussara. A nossa proposta é que tem que ter um bom prato em cada bairro, inclusive para as mulheres não terem que fazer comida em casa. Poder sair e ter uma refeição de qualidade por R$ 1 para cada membro da família. E aí elimina esse trabalho de fazer compra, lavar alimento, né, porque agora também tem que lavar, preparar o alimento, servir, lavar louça, entende? Creches públicas, gratuitas, atendimento médico público e gratuito, atividades culturais para jovens, públicas e gratuitas, e tudo isso é possível desde que tire essas empresas que estão dentro do município, trazidas pelos partidos burgueses, para parasitar o serviço público e levar milhões dos impostos nossos. Então, lutar vale muito a pena, porque a luta é a nossa defesa. E nós, na luta, somos sempre apoiadas e apoiados por lutadoras, lutadores, e que precisamos ser um número cada vez maior para derrotar essa classe minúscula que enriquece às nossas custas e que nos oprime tanto. É isso, basicamente. Perfeito, Sandra. Você tocou em um aspecto importante, né, que apesar das perseguições também há muita solidariedade, né, aqueles que lutam, né, então, não sei como vocês têm visto, ou se vocês poderiam falar um pouco das experiências de luta para combater essas perseguições, né, como que a gente pode cercar de solidariedade aqueles que estão sendo perseguidos ao lutar. Isso é um ponto bem importante, né? Porque, como foi citado
pela Sandra, por mim também, a situação em que a gente fica, né, o psicológico, a saúde, o quanto isso afeta. Por mais força que você tenha, por mais vontade que você tenha de permanecer na luta, você acaba ficando sem condições, né, de permanecer, de manter. Então, eu acredito que é fundamental, sim, essa questão de solidariedade, essa questão da gente estar presente, da gente se unir, porque o objetivo, quando a gente traz, é um objetivo coletivo, né? A gente nunca vai lutar por um objetivo específico para um, né? Ou para Sandra, ou para Vanusa, ou para Maiara. Todas as lutas que a gente enfrenta é algo que a gente está indo em busca de um coletivo. E nós temos aí o caso, a Sandra pode até confirmar, do nosso colega ali do Imbu, que também está sofrendo perseguição, né? O professor Emerson, que também está sofrendo perseguição. O quanto a gente percebe que isso abala, sim, e eles vão direto no ponto, né? Onde eles sabem que vai deixar a gente abalado, né? Porque quer queira, quer não, a gente depende do emprego, a gente depende desse ganha-pão, a gente depende de trazer isso no sustento da família, né? E eles vão bem nessa questão mesmo, e é muito importante quando a gente se sente amparado, porque como a Sandra, eu não tenho toda essa experiência que a Sandra tem. Eu participei de várias lutas, mas como eu coloquei aqui, algo que eu não liderando, né? E quando você passa a manter, a não desistir, e as pessoas vão desistindo e você vai ficando, a luta acaba sendo uma luta como se fosse uma luta da Vanusa, né? E aí é onde você acaba sofrendo perseguição. Por isso a importância da união, a importância de a gente perceber mesmo e estar junto e ir em busca, participar, estar solidário mesmo, porque quem já passou por isso sabe o quanto isso é complicado, não é, Sandra? Sim. E a gente tem, assim, exemplos bastante importantes, né, que precisam ser seguidos. Nós temos muitos problemas para pensar, né? Hoje, por exemplo, com o governo Bolsonaro e com esse assanhamento aí da direita, racista, machista, LGBTfóbica, porque o problema do racismo, do machismo, da LGBTfobia é que já mata cotidianamente no país negras e negros, mulheres e LGBTs, especialmente transexuais, né? E há toda uma luta para combater essa forma de preconceito e essa forma de opressão. Só que partidos e governos burgueses, como o de Bolsonaro, eles vêm na contramão, atiçando tudo isso, para isso, na nossa classe, ser um elemento de desagregação. Eles querem influenciar a nossa classe para ela ser machista, e óbvio, aí os homens da nossa classe não nos dão crédito, o homem da nossa classe não valorizam a nossa luta, a nossa participação na luta, homens da nossa classe não nos respeitam na luta, assim como não respeitam negras e negros, LGBTs, né? Então, é um governo que, como ele precisa superexplorar a nossa classe, porque a reforma trabalhista é uma superexploração, é uma retirada de direitos. Hoje nós temos uma parcela muito grande de trabalhadoras e trabalhadores que já não tem mais o repouso semanal remunerado, que era sábado e domingo. É escala, é um dia de folga e olhe lá. Que não tem direito à hora extra, trabalha quando a empresa precisa até se esgotar, faz um banco de horas para usufruir dele quando a empresa bem entender. Então, você veja bem, é um ataque brutal aos direitos. Nós temos um exemplo que aconteceu aqui na Sercom semana passada. Tem uma empresa que usa do serviço da Sercom, que é a terceira, que se retirou da Sercom. Então, a Sercom anunciou para os trabalhadores dessa empresa que eles precisavam pedir demissão. De quinta para sexta, vocês acabam de trabalhar hoje, vocês precisam pedir demissão amanhã, quem vai trabalhar amanhã de manhã também trabalha. Vocês precisam pedir demissão amanhã. Por quê? Porque vocês vão pedir demissão porque a empresa não vai mais funcionar aqui. Ué, mas meu contrato é com a Sercom.
Se a empresa X saiu, por que eu sou empregado da Sercom? Não, mas quem pedir demissão agora pode ir para outra empresa, só que eles estão em home office, a outra empresa é presencial e é longe pra caramba. E aí pergunta, por que a Sercom não faz bonitinho? Já que a empresa não precisa mais, então rompe o contrato, demite, paga todas as verbas rescisórias, férias proporcionais, 13º proporcional, dias trabalhados e 40% de multa do fundo de garantia. A Sercom não quer pagar isso. Então, ela estava pedindo que os trabalhadores assinassem um pedido de demissão para poder ir para outra empresa. Imagina, isso é uma coisa... E são jovens que estão lá. São jovens que, para aposentar, vão ter que ter 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, com 30 anos de carteira assinada se for mulher e 35 anos de carteira de contribuição previdenciária se for homem. É uma precarização. Então, você veja bem, eles estão bagunçando muito a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. E propositalmente. Então, nestas lutas, a solidariedade, esses ataques que a classe está sofrendo, a solidariedade ela é decisiva e ela precisa ser construída pelo movimento. E o sindicato deveria fazer isso. E os sindicatos não estão fazendo, como disse a Vanusa. A patronal ataca, não se organiza a defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, e dentro do sindicato há uma burocracia que trata a classe trabalhadora, principalmente a precarizada, humilhada e perseguida, eles tratam tão mal quanto os patrões. Você chega dentro do sindicato, não te oferece informação, fica irritado se você faz uma crítica à direção do sindicato que não está travando a luta a contento. Mas nós temos bons exemplos de usando muito a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. E propositalmente. Então, nestas lutas, a solidariedade, esses ataques que a classe está sofrendo, a solidariedade ela é decisiva e ela precisa ser construída pelo movimento. E o sindicato deveria fazer isso. E os sindicatos não estão fazendo, como disse a Vanusa. A patronal ataca, não se organiza a defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, e dentro do sindicato há uma burocracia que trata a classe trabalhadora, principalmente a precarizada, humilhada e perseguida, eles tratam tão mal quanto os patrões. Você chega dentro do sindicato, não te oferece informação, fica irritado se você faz uma crítica à direção do sindicato que não está travando a luta a contento. Mas nós temos bons exemplos de reação. Então, por exemplo, aqui no Taboão, nós conseguimos, como eu falei, um abaixo-assinado com as mães e pais de alunos que saíram na época, em minha defesa contra o processo administrativo. Nós conseguimos fazer uma ampla campanha de solidariedade à luta e a nossa defesa. A gente já tinha ido na greve na fábrica próxima aqui, que é a Simpal, uma fábrica de operárias e operários. Fizemos contato com outros sindicatos, a própria Sercom, onde trabalhavam mães de alunas e alunos, fizeram a campanha de solidariedade pelo arquivamento do processo e, inclusive, fizeram campanha financeira para cobrir o meu salário quando o salário foi cortado pelo prefeito. Então, você veja bem, a campanha de solidariedade, porque você veja bem, quando você faz uma greve, como foi a greve da Renault também, que o governo, a empresa ela manteve as demissões. Quando teve uma greve, como foi a greve do Correio, 30 dias de greve para defender 70 cláusulas do acordo coletivo, e a Justiça autorizou tirar 50 cláusulas, dentre elas a licença maternidade de 180 dias, que voltou para 120, e o auxílio creche e o auxílio babá, que eles perderam, que era conquista de luta deles. Então, você veja bem, isso é uma perseguição. Há categorias também, porque são funcionários públicos, né, uma empresa estatal, na mira da Amazon e do Magazine Luiza, que estão cotados aí para comprar a empresa, e que para comprar querem comprar uma empresa que os salários e benefícios
não tenha, porque aí eles vão pagar uma mixaria. O que eles querem pagar, como a gente está vendo a luta dos entregadores de aplicativo, o grau de precarização que é. Você pega, por exemplo, os entregadores de aplicativo, tem vários, tem sido denunciado, que alugam a bicicleta de aplicativo para poder fazer a entrega. É um absurdo completo. Não precisa de nada, é o trabalhador que se vira com tudo. Então, essa campanha de solidariedade, ela é possível, é necessária e precisa ser construída cada dia nas lutas pontuais que estão ocorrendo. A Vanusa falou muito bem da perseguição ao professor Emerson pelo prefeito do Embu das Artes. É um prefeito, é um professor que trabalha na escola Valdelice. O que ele fez foi divulgar no WhatsApp uma live sobre racismo para os alunos. Uma live da qual ele participou. Ele tem formação acadêmica, tem tese escrita, escreveu livros e fez um debate, uma live, onde participou um pré-candidato a vereador lá em julho de 2019. O prefeito pegou esta live e disse, está doutrinando os alunos e abriu um processo administrativo. Então, nós precisamos defendê-lo. A POSP, que é o Sindicato dos Professores Estaduais, que tem no seu meio muitos professores que já foram perseguidos, precisa tomar a defesa desse professor, porque ele também é professor da rede estadual. Assim como o Sindicato dos Funcionários Municipais do Embu, precisa defender as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço público, precisamos defender esse professor. Nós temos uma outra professora aqui em Taboão, que sofreu uma perseguição na escola que ela trabalha, a professora Viviane, por puro racismo. Ela fez um projeto para os alunos, para discutir a questão racial, e a finalização do projeto foi um ato que eles fizeram no meio da escola, e usaram o termo de uma música, inclusive, com faixas, cartazes grandes, fogo nos racistas. Ela está respondendo um processo administrativo por causa disso. É como se nós incitássemos o ódio nas crianças, nos adolescentes, nos alunos. Não. Quem incita o ódio é a polícia militar, é a Guarda Civil Metropolitana, que pega os nossos filhos e filhas nas praças, às vezes estão lá de boa, brincando, andando de skate, conversando entre eles, até bebendo um pouco, porque isso não é crime, ou fumando, e chegam lá barbarizando, dando enquadro. Isso é incitar a violência. Então, ela também está sofrendo essa perseguição. São muitos casos, e que nós precisamos divulgar, porque quando as pessoas ficam sabendo, elas se indignam, se posicionam. E cercar de solidariedade com campanhas que denunciem esses perseguidores, assediadores, exatamente como acabou sendo feito com os juízes, o juiz, o advogado, o promotor do caso Mariana Ferrer. Porque não fosse a gravação daquele julgamento, não seria possível provar que aqueles homens do alto da sua formação acadêmica, de magistrados ilustres, fossem capazes de tratar uma jovem com tanta falta de respeito a ponto de nos indignar, porque essa falta de respeito é conosco também, né? Então, é muito importante essas campanhas, essa solidariedade toda, tanto as pessoas que são perseguidas, porque elas são perseguidas por causa da luta, gente. A gente não é perseguido por causa de mais nada. Se a gente não lutar, nós vamos ficar quietinhos no nosso canto, vamos ser umas pamonhas, né? Se bem que pamonha é bom de comer, né? Mas assim, qualquer coisa, é isso que eles querem. Mas toda vez que um dirigente ou uma dirigente, uma trabalhadora ou um trabalhador é perseguido, é porque representa uma luta. Então nós temos que cercar essa luta e essas pessoas de solidariedade, mexeu com um, mexeu com todos, para impedir que eles façam coisas piores, e eles fazem, tira o emprego, tira a dignidade, adoece a pessoa, mata, eles fazem muitas coisas que nós precisamos, é uma autodefesa nossa, a solidariedade também, uma autodefesa do movimento organizado.
Perfeito. Então, fechamos esse bloco, é um bloco relacionado a lutas, fazendo um chamado aí a todos a defenderem aqueles que são perseguidos pelas lutas que empreendem e cercar aí essas lutas de toda a solidariedade da classe trabalhadora e estar com eles na luta e contra essas perseguições. Então, fechamos esse bloco fazendo esse chamamento.